Jogue fora as amarguras, dores e ressentimentos. Você vive isso na sua vida? Você tem alguma coisa que te deixa amargurada? Tem algo aí no seu coração que te traz dor? Que toda vez que você se lembra disso, aquilo te traz você tem um ressentimento em relação a isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, fazer uma breve reflexão. E o objetivo da nossa lição é entender que eu posso ressignificar os fatos do passado que têm trazido dor no presente. Eu posso ressignificar isso. O passo 7 é: humildemente peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições. E o princípio da lição é ressignificar, como diz lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E outro texto fala lá em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Bom, a palavra de Deus ela é viva, né? E ela traz a verdade do que esses sentimentos nos causam, né? Ele pode nos causa perturbação e pode contaminar outras pessoas também. Mas que existe uma paz que até excede o nosso entendimento, que ela guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Isso é real e a gente pode viver. E quando nós temos algo que nos traz essa inquietação, quando nós temos alguma amargura, toda vez que a gente lembra de um fato que aconteceu na nossa vida, ou vários fatos que seja, né? Mas toda vez que a gente lembra disso, a gente precisa entender por quê. Sabe, é muito importante a gente entender os porquês da nossa vida. Por que eu sinto isso? Sabe, muitas pessoas têm medo de encarar as situações ruins, tristes que viveram no passado ou que viveram recentemente, mas que já é passado, né? E muitas pessoas têm medo de encarar, sabe? De olhar para aquela situação e começar a se perguntar por que disso, por que daquilo. Porque as pessoas têm medo de sofrer. Só que quando a gente faz isso, a gente encara as situações e começa a tentar entender tudo o que aconteceu de verdade, a tentar entender os porquês. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse colocando um remédio assim muito, que na hora vai arder muito, vai doer muito nessa ferida, mas aquilo vai trazer cura. Então, nós não podemos ter medo de encarar a realidade do que aconteceu, porque assim nós vamos ser transformados. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu fiz minhas anotações também, né? E eu vou lendo aqui e falando com vocês. Nós precisamos entender que nós não somos os acontecimentos da vida. Sabe isso que nos aconteceu? Seja algum mal que alguém fez para nós mesmos, ou seja algo que a gente fez pelo outro, algum mal que a gente causou a outra pessoa. A gente precisa entender que nós não somos isso. Isso que aconteceu não nos define. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que o que aconteceu, né? Para quem conhece a história lá de Gênesis, tudo o que aconteceu. O pecado, resumindo, né? O pecado chegou ao mundo e todos ficaram separados de Deus, né? Porque não havia um justo sequer, uma pessoa justa, 100%, santa diante de Deus. E o pecado, essa maldade nos faz separação de Deus. Mas Jesus já tinha um plano, Deus já tinha um plano, que era enviar Jesus, né, o seu filho, para a terra para morrer por nós e nos salvar de todo mal, nos libertar, nos curar. E todo aquele que crê nele tem acesso a essa vida eterna com ele
na eternidade, né? Quando a gente morrer, a gente vai viver eternamente com Ele e uma vida plena aqui na Terra. Todos aqueles que recebem, que aceitam, que entendem o sacrifício de Jesus e recebem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Todas essas pessoas têm acesso a tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. E o que Jesus conquistou para nós? Além da salvação, da vida eterna, né? Após a nossa morte aqui nessa terra, a gente tem acesso à vida eterna no céu com Ele. A gente tem acesso à cura, à libertação, à transformação, né? Por isso que o celebrando a transformação fala muito da fé. A gente já celebrar a nossa transformação, porque é por meio de Jesus que a gente tem acesso a essa transformação. E a vontade de Deus é essa para nós. É que nós sejamos livres desses ressentimentos, dessas mágoas, dessas dores. Deus não deseja isso para ninguém. E existe alguém que pode tirar e nos curar de tudo isso que é Deus. Mas nós não podemos ter medo de acessar essas áreas da nossa vida que nos trazem dor e simplesmente apresentar para Ele. Falar, Deus, tá aqui. Eu entendi que a minha dor é essa, eu entendi que o que me fez mal foi isso, mas eu não tenho poder de me curar. Eu não tenho poder de perdoar. Mas eu preciso da tua ajuda para que eu consiga fazer isso e ser livre. Lá em Jeremias 17:14 diz: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, salva-me, né? E serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Porque, gente, quando a gente clama ao Senhor pedindo cura, Ele cura. Ele não resiste um coração quebrantado. Inclusive, lá em Salmos 147:3 diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Em outra versão, na minha outra versão aqui, diz assim: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Gente, é Jesus que pode tratar das nossas feridas. Quando a gente apresenta para Ele o que nos causa essa dor, o que acontece. Vocês sabiam que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, infelizmente, ele é real, ele existe. O mal existe na Terra. E vocês sabiam que o diabo ele faz de tudo para jogar setas, para jogar pensamentos vindos dele, do mal, para a gente acreditar que, primeiro, que é a gente que está pensando aquilo, e para a gente, muitas vezes, agarrar esse pensamento como sendo verdade, sendo que aquilo é uma total mentira. Então, muitas vezes o diabo vai vir com acusações, vai vir com setas falando se o erro foi você que causou e muitas vezes você não se perdoa, o diabo vai falar que você não é digno de perdão, vai jogar várias mentiras, mas só a verdade pode te libertar dessas mentiras. Só a certeza do quanto Jesus, do quanto Deus te ama, pode apagar completamente esses dardos, essas flechas, essas setas do maligno. E somente a certeza do amor de Deus para com a humanidade pode nos ajudar a também enxergar o outro, o erro do outro, com um olhar de misericórdia, sabendo que, gente, todos nós erramos, todos nós nascemos no pecado e muitos de nós, infelizmente, existem muitas pessoas nessa terra que nunca nem conheceram Jesus e nunca tiveram acesso a essa liberdade, a uma vida santa. Muitas pessoas que nos causam mal ou que nos causaram mal, elas não tinham acesso a esse Jesus que pode transformar a vida delas. E se elas tinham acesso e elas mesmo assim erraram e se arrependeram, Deus pode perdoá-las. E Deus com certeza as perdoou se houver arrependimento de verdade. E quem somos nós para não perdoarmos também?
E essa força para liberarmos perdão, para sermos livres dessas mágoas, ressentimentos, só pode vir de Jesus, só pode vir de Deus. Através da oração, de você se quebrantar, se lançar na presença de Deus e falar: Deus, eu não consigo sentir, eu preciso da tua ajuda. Em nome de Jesus. E nós precisamos refletir que é possível ser livre desses sentimentos. Não acredite que você é obrigado, que você precisa viver com essa mágoa, esse sentimento ruim, essas dores por toda a vida. Não acredite nisso, porque existe um lugar de liberdade que Deus pode dar para você e para mim. A gente precisa buscar essa liberdade. E a verdade, ela liberta. A verdade não é o que sentimos, mas o que Deus diz. E se Deus falou que Ele pode arrancar toda a sua ferida, Ele pode curar, essa é a verdade. E que você pode ter acesso a essa verdade para ser liberto. E também, se Deus falou que você já foi perdoado, se o erro foi seu e você não se perdoa, mas se você já foi perdoado, Deus já lançou fora, sabe? Existe um novo de Deus. Você já pode recomeçar, você não precisa mais remoer isso, você precisa crer. Peça a Deus essa fé para crer. E eu já estou caminhando para o fim. Eu estive numa escola, né? Aprendendo sobre missão, sobre várias coisas. E um professor, ele falava sempre em inglês, assim, né? Porque ele era americano, ele falava assim... Ele é, né, na verdade, americano. Ele falava assim: It's not a picnic, it's a war. E isso em português significa que nós não estamos num piquenique, né? Essa vida não é um piquenique, é uma guerra. E se você nasceu nessa terra, você é um guerreiro. Nós precisamos entender que nós não nascemos aqui para vivermos eternamente num piquenique, sabe? No parque de diversões. Essa vida, existem coisas cruéis aqui. E a gente precisa estar atento e preparados para passar por essas situações. Porque em Efésios 6:11 diz assim, olha, 11:12, fala assim: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas. Entenda que todos nós, diariamente, somos atacados pelo poder do mal. E nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus para a gente ficar firme contra essas ciladas do diabo para nos destruir. E só Ele cura. Reflita nesses Salmos 147:3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Recorra, corre para Ele, corre para Jesus e peça a Ele para Ele te curar, para Ele te ajudar a jogar fora toda amargura, toda dor, todo ressentimento, porque Ele pode fazer isso. Amém? E eu oro em nome de Jesus para que toda ferida emocional, todo trauma causado por pessoas lá no passado, às vezes até na sua infância, tudo isso eu oro para que o Senhor Jesus cure o seu coração, cure a sua vida, liberte você de tudo isso que muitas vezes te impede de ser feliz. Porque existe uma verdadeira liberdade, uma verdadeira felicidade que só Jesus pode trazer. Então, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a sua vida e eu oro para que o Senhor te restaure por completo e que você seja livre de todo sentimento ruim que possa estar aí dentro de você e do seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe muito a sua vida, toda a sua família. Que você libere esse perdão e seja curado pelo Senhor Jesus. Amém? Um grande beijo. Tchau.